Graça e paz, povo de Deus, Nilton Revair com mais um Vigilantes da Torre, seu canal 100% cristão. E hoje dando continuidade ao nosso estudo Sexualidade Cristã, né? Vamos que vamos então. Como disse no primeiro vídeo, Jesus ele sempre procurou atacar a raiz do problema, né? Enquanto a religião atacava o problema, né? Existia a lei, por exemplo, de que se um homem adulterasse com a mulher, era para ambos serem apedrejados. Se pegos em flagrante, era para ambos, ou não, sendo comprovado o adultério, era para ambos serem apedrejados. Jesus foi um pouco mais além e expressa nos evangelhos dizendo o seguinte: todo homem que olhar de maneira impura para uma mulher, ele já pecou com ela. E aí você, quem sabe, bota as mãos na cabeça e diz: ah, mas impossível, como é que eu vou andar de olhos fechados na rua então? Você pode olhar para as pessoas, você pode fazer uso da faculdade da tua visão. O que Jesus especificou, ele foi muito bem enfático e específico, dizendo: o que olhar, não só olhar, mas olhar de maneira impura. Ou seja, olhar com cobiça, com desejo, olhar com uma maquinação no coração, né? Levado pela lascívia, levado pela luxúria, como falei no vídeo anterior. Esse tal já adulterou. E ambos são cúmplices desse pecado. A mulher que se vestiu de maneira lasciva, provocando a cobiça dos homens, e o homem que olhou para ela com maneira impura e leviana, ambos são réus do mesmo pecado. E aí, quem sabe você ouvindo isso diz: isso é loucura, não pode um negócio desse. Esse é o padrão bíblico para você entrar no céu. Ou você serve a Deus de coração e de verdade, ou está brincando. Com a proliferação da mídia, dos meios de comunicação, a propagação e o crescimento dos filmes, né? A fomentação da liberdade sexual a partir da década de 70, 60 ali, na época de Woodstock, se tornou um tanto corriqueiro o fato adultério. Na nossa lei, na nossa Constituição, existe uma cláusula desta lei colocando o adultério como crime, e crime com direito a encarceramento, a prisão. E eu te pergunto, nesses anos todos, você já ouviu dizer que alguém foi preso por adulterar? É isso que ocorre. Esta evolução gerando coisas terríveis para a nossa atualidade, gerou também essa libertinagem, que não é nenhuma liberdade, é uma libertinagem, que as pessoas tratam umas às outras como coisas, como volumes. Então, pelo fato do muito fazer, o que está estabelecido na lei deixou de valer, deixou de ser crime. Mas ele deixa de ser crime na lei brasileira, mas na lei de Deus ele continua vigorando. E o que vem a ser o adultério? É quando um casado se relaciona sexualmente com uma outra cônjuge casada, ou a cônjuge casada com outro cônjuge, um outro que não é o seu marido ou a sua esposa, se constitui no adultério. Tá, mas e se este casado se relaciona com um solteiro? Para o casado, se constitui em adultério.
para o solteiro se constitui em fornicação, que é o pecado sexual praticado, né, antes do casamento. Quem sabe você se pergunte, mas por que é tão pecado assim? Foi o diabo que criou o sexo? Não, não foi o diabo que criou o sexo. Todos os prazeres no corpo humano foi Deus que fez. Todos os prazeres no corpo humano foi Deus que fez. Mas com a queda do gênero humano, por intermédio da influência do mal, todos esses prazeres, Satanás se adonou deles e os perverteu, fazendo com que tudo seja usado de maneira demasiada. Um exemplo, Deus nos criou o apetite, né? E quando você come, você se sente bem, você sente assim, aquela coisa gostosa, principalmente quando é uma comida boa. Deus criou o apetite. O diabo pegou o apetite, que é uma regulação de reabastecimento de energia, e transformou no pecado da gula. Ou seja, a pessoa está satisfeita porque já se alimentou, mas porque é gostoso, é saboroso, ela continua comendo, e continua comendo, e continua comendo, e continua comendo, e umas comem, vão no banheiro, regurgitam, e voltam, continuam comendo, e assim vão. Ou seja, de um prazer que foi deturpado e distorcido e transformado em pecado. Da mesma forma, a sexualidade. Deus criou o prazer sexual para ser desfrutado entre um homem e uma mulher dentro do casamento, né? Na medida certa, na medida correta. Mas o que ocorre? O que ocorre é que os seres humanos caídos, influenciados pela ação de Satanás, se entregam a tais prazeres. E aí vem os pecados conforme nós elencamos e enumeramos eles. E a consequência desses pecados é justamente aquilo que o Senhor falou por intermédio de Paulo em Romanos, que eles recebem na sua própria carne a pena dos seus pecados. E que pena é esta? Nós as conhecemos hoje como DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, né? A mais terrível de todas, né, nós conhecemos como a síndrome de deficiência imunológica adquirida, mais conhecido pela sigla AIDS, que está devastando praticamente, né, o mundo. Tudo por quê? Porque o homem se nega de andar segundo os preceitos de Deus, se nega em se guardar, né, para o momento adequado, para o momento certo. E alguns, influenciados por esse mundo, dizem: não existe a pessoa certa, esse negócio aí é conto de fadas. Eu sou novo, eu preciso aproveitar a vida, e que maneira melhor de aproveitar a vida? É uma questão de escolha. Escolhas boas, resultados bons. Escolhas ruins, péssimas consequências. E aí a culpa não é de Deus. Não é porque Deus permite tanta enfermidade, não. A enfermidade existe por causa do pecado. Que Deus venha nos dar graça e você possa refletir de que quando o teu pastor, o teu encarregado te aconselha, né, você a refrear os teus impulsos, assim como Paulo disse para Timóteo, né, para ele viver de fundo para Deus e não ter a tua vida destroçada por uniões que venham te trazer prejuízo. Esse é o maior desejo de Deus, que você verdadeiramente venha desfrutar
da felicidade. Não te esqueça de te inscrever no nosso canal. Se você não é inscrito, deixa aí o teu like. Siga-nos nas nossas redes sociais, né, conforme está aí no vídeo. Se você sentir, nós também divulgamos lá quando tem vídeo novo. E vamos que vamos, alcançando a meta de 200 inscritos no nosso canal. Tá faltando pouquíssimo. Então você pode ser um dos que vai estar nos ajudando, entrando e fazendo parte dessa família vigilante. Graça e paz.